de pessoas no mundo inteiro conhecido daquela época. Veja, o imperador dá uma ordem para que haja um recenseamento e todas as pessoas tinham que marchar, tinham que viajar para a sua cidade de origem para se recadastrar, para se recensear. Seria mais ou menos se nos nossos dias tivéssemos um governo mundial, um único líder para governar o mundo inteiro, e ele decidisse fazer um recenseamento e desse uma ordem, e todos vocês que moram em Chicago tivessem que voltar para as suas cidades de origem, no Brasil e em outros lugares, para que você pudesse fazer um recenseamento. Era mais ou menos isso. Então o imperador dá uma ordem a 2.000 quilômetros de distância, e um casalzinho, ele dá ordem em Roma, e um casal simples começa uma viagem muito arriscada na direção de Belém. O nome desse casal, o texto bíblico diz, José e Maria. Só que havia um detalhe fundamental. Maria estava grávida, muito avançada em dias, pertinho já de dar à luz. Isso muito me impressiona. Eu quero falar para todos vocês que estão conectados comigo, tanto aqui como também pelo YouTube, muita gente está conectada. Eu quero falar para vocês o seguinte: existe alguém que está no comando da história. Vamos imaginar a vida como um grande jogo de tabuleiro. E você percorre esse grande jogo de tabuleiro munido de agendas frenéticas, vida agitada, coração sobrecarregado, muitas vezes sem tempo para a família, sem tempo para o lazer, sem tempo para Deus, sem tempo para o essencial. E no grande jogo de tabuleiro da vida, você corre freneticamente. Não existe nada de mal em você ser bom nesse jogo do tabuleiro da vida. Não existe nada de mal em você ter conquistas nesse grande jogo. Não existe nada de mal em você ser bem-sucedido no teu trabalho, você ter suas economias, você conquistar coisas, você comprar as coisas que serão importantes para você, para a sua família, para o bem-estar, você planejar o seu futuro. Não existe nada de mal em você ser um excelente jogador no jogo da vida. O problema é quando essas coisas tomam o lugar daquilo que é essencial dentro do nosso coração. Você entende? Então, quando a corrida frenética no jogo de tabuleiro da vida ocupa o lugar essencial que só Deus deve ocupar no meu coração. Em segundo lugar, quando ocupa o tempo e o lugar que a família deve ter na minha vida, então devo começar a me preocupar, porque as minhas prioridades devem estar no lugar errado. Então, se Deus está saindo do trono, se a família está saindo do contexto certo, e o meu foco é apenas correr de maneira frenética no jogo de tabuleiro dessa vida. Então, veja, tem um pensamento que eu acho interessante, diz assim: quer fazer-me rir? Fale-me de seus planos. Assinado Deus. Todos nós temos planos, temos projetos. Mas você imagina que nessa pandemia, quantos sonhos, quantos planos, o futuro incerto, quantas coisas que planejamos que agora nós não temos mais controle. Na verdade, a essência da mensagem de hoje é: quem está no controle? Quem está no comando do tabuleiro dessa vida? Somos nós, Deus, o governo, as circunstâncias? Quem está no comando? Aconteceu de o homem mais poderoso do mundo estar no trono de Roma. Esse homem estava determinado a estender e ampliar o seu domínio sobre toda a face da terra. Esse é o contexto de Lucas 2. E eu quero expandir um pouquinho mais esse contexto para que a gente possa entender. Então, aconteceu do homem mais poderoso do mundo estar conquistando mais e mais território nesse grande jogo de tabuleiro da vida. O mundo nunca tinha visto nada igual, nada que se aproximasse de um domínio tão grande sobre tanta gente, sobre tantas terras, com tanto poder na mão. Talvez ninguém antes e ninguém depois deteve tanto controle, tanto domínio quanto César Augusto. E eu quero tirar algumas lições dessa história para todos nós. As propriedades de César Augusto, só para vocês terem uma ideia, em termos de comparação, se estendiam ali do norte da Inglaterra até o sul da África e o leste ali da Ásia, cobrindo quase 5 milhões de quilômetros quadrados, mais até do que todas as terras contínuas dos Estados Unidos. Ele tinha um controle inconteste, absoluto. Ele construiu hotéis, monumentos em homenagem a si mesmo, ampliou suas propriedades, seus domínios.
Estou falando de César Augusto, para contextualizar Lucas 2, verso 1, quando ele manda o mundo inteiro se movimentar para se recadastrar, se recensear. Esse homem regia o mundo conhecido de então. Ele era rei de reis, ele era senhor de senhores, ele era governante dos governantes. Ou seja, ele era o soberano da terra. Se você chegasse para César Augusto e perguntasse quem é o senhor do tabuleiro do mundo, ele diria, é claro que sou eu. Eu sou o homem mais poderoso e mais importante do mundo. Eu dou uma ordem em Roma e o mundo inteiro começa a se movimentar, inclusive a 2.000 quilômetros de distância lá em Israel. Ele diria, eu sou o senhor do tabuleiro dessa história. Isso era o primeiro século apenas ali da era cristã. Ninguém gostava de ser governado por Roma. Israel não gostava da opressão, do governo romano sobre eles, a ponto de que todas as esperanças, expectativas de Israel estavam nas profecias messiânicas do Antigo Testamento que apontavam para Jesus como um grande libertador. Assim eles pensavam, um rei majestoso que viria para destruir todos os inimigos, em especial os inimigos de Roma, e colocar Israel na soberania que eles entendiam que merecia, como era no Antigo Testamento, uma luz para as nações, uma nação poderosa, uma nação independente politicamente de qualquer outro governo. Esse era o sonho deles, projetando esses sonhos no Messias prometido lá no Antigo Testamento. Esse homem era tão poderoso que ninguém conseguia desafiá-lo, o imperador romano. Ele era perigosíssimo para os seus inimigos. Um historiador romano chamado Cícero, ele escreveu algo sobre esse imperador, e ele disse assim, ó, Otaviano, que era o nome dele, né? César Augusto era um título, Otaviano o seu nome, é um rapaz habilidoso que deveria ser louvado, honrado e eliminado, disse o historiador Cícero no primeiro século. As pessoas queriam honrar, elas honravam esse imperador por medo, elas adoravam o imperador por medo. Mas, na verdade, as pessoas queriam eliminar o imperador da face da terra e terem liberdade. Porque o imperador detinha tanto controle sobre a vida das pessoas que elas não tinham nem liberdade de culto e de adoração. Elas tinham que adorar o imperador. E se alguém fosse pego adorando um outro deus que não o imperador, essa pessoa passaria por perseguições com toda certeza. Agora veja, um a um, Otaviano foi eliminando todos os seus inimigos. Todos os seus rivais foram eliminados, até ele ser nomeado César Augusto pelo Senado romano. Ele era um garoto ainda, ele era muito jovem quando ele foi nomeado, recebeu todo esse título e esse poder. Agora, Augusto, César Augusto, até hoje nós usamos essa expressão como uma expressão de respeito, né? Augusto, respeitável, é uma expressão de nobreza. Interessante que ele era nomeado como César Augusto. Nessa época que acontecem esses eventos que eu estou descrevendo em Lucas 2, César Augusto já tinha aproximadamente 60 anos de idade. E ele já estava no poder há muito tempo. Talvez nenhum ser humano antes dele ou depois tenha tido tanto poder na mão como teve César Augusto. Interessante que ele tinha também um exército muito poderoso para alimentar. O seu exército teve uma época que chegou a contar com 500.000 soldados. Era um exército muito forte, implacável contra os seus inimigos. E agora, preocupado com como sustentar um exército tão forte, como manter suas conquistas e manter o seu poder, ele emite um decreto. Lucas 2:1 diz, e aconteceu que saiu um decreto naqueles dias publicado por César Augusto, convocando toda a população para recensear-se. Esse foi o contexto de Lucas 2, verso 1. Perceba tanta história por trás de um único verso, um decreto. Então ele faz um decreto, bastou esse homem levantar o dedo em Roma e o mundo inteiro começou a se movimentar para obedecê-lo. E Lucas, o evangelista, faz questão de registrar, porque Lucas era historiador também, ele faz questão de registrar isso. Agora observe o que aconteceu a seguir. A partir de agora, irmãos da Igreja de Chicago, todos estão conectados pelo YouTube, esse contexto de Lucas 2 começa a ficar mais interessante ainda. Olha o que disse o historiador Tom Wright. Ele disse assim, ó, esse homem, esse rei, esse monarca absoluto, ergue o dedo em Roma e a mais de 2.000 quilômetros de distância, em uma província obscura,
um casal pobre empreende uma viagem muito arriscada pelo capricho de um rei. Observe o resultado. Uma criança nasce em uma cidadezinha que, aliás, ele coloca entre aspas, por pura coincidência, acontece de ser aquela mencionada em uma antiga profecia hebraica sobre a vinda do Messias. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, apresenta exatamente que o Messias nasceria em Belém, o prometido, a esperança de Israel nasceria na cidadezinha de Belém. Miqueias, escrito aí séculos antes, 5, 6 séculos antes de Jesus nascer. Uma outra profecia, 7 séculos antes, em Isaías 9, verso 6, diz que esse garoto que nasceria em Belém, ele traria sobre ele a soberania, a majestade, o poder. Diz assim, ele seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então percebam um detalhe, a criança que estava nascendo em Belém era uma criança incomum, ele tinha uma missão extraordinária, era o Messias tão esperado. A profecia do Antigo Testamento também dizia que o menino nasceria de uma virgem, ou seja, todas as profecias messiânicas estavam se encaixando e se cumprindo no garoto que nasceria em Belém. Aí eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante nessa história. Se você chegasse naquela época para César Augusto e perguntasse quem está no comando, ele diria, sou eu. Quem está no controle, ele diria, sou eu. Eu dei uma ordem e o mundo inteiro se movimentou. Mas o que me chama a atenção é que o evangelista Lucas levanta uma outra questão importantíssima para nós refletirmos. Quando Lucas menciona que sai o decreto e José e Maria viajam para Belém, eles nunca iam a Belém, mas eles viajam a Belém e o garotinho nasce ali, conforme as profecias do Antigo Testamento dizia, Lucas levanta a questão, que rei de fato está no controle da história? Que rei de fato está no comando da história? Eu não sei se você já parou para pensar nesse texto bíblico com esse viés, com esse pensamento. Humanamente falando, parece que o imperador dá a ordem e as pessoas têm que obedecer. Mas quando você vê que essa ordem possibilitou que um casal fosse para Belém, e a Bíblia diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Ou seja, Jesus foi enviado no tempo exato da profecia, no momento certo, para a cidade certa, para nascer da mulher que havia sido escolhida pela profecia, no tempo exato da história. Tudo na vida de Jesus, irmãos, estava planejado. O nascimento de Jesus profetizado, a morte de Jesus profetizada. Se você vai lá em Salmo 22, a morte de Cristo profetizada. Detalhes do que seria dito ali na cruz, já tudo estava profetizado 1000 anos antes, quando Davi escreveu o Salmo 22. Quando você analisa o batismo de Jesus, já estava profetizado no livro de Daniel. A morte do ungido estava profetizada. Na metade da semana seria cortado o ungido, seria morto. O que me impressiona, o horário da morte, todos os detalhes da profecia estavam se cumprindo em Jesus Cristo. A questão é, quem está no comando da história, no grande jogo de tabuleiro da nossa vida? Sabe, Jean, pastor e irmãos, pastor Denilton, todos vocês estão conectados com a gente aqui. Eu fico pensando numa situação. Essa pandemia, no mundo inteiro, está nos ensinando algumas lições. Para mim, uma lição essencial. Nós controlamos nada ou quase nada daquilo que de fato importa na vida da gente. Nós não controlamos nada. As pessoas mais ricas do mundo, que perderam pessoas queridas agora para o Covid-19, algumas delas afirmaram assim, eu acompanhei pelo menos a declaração de uma, ela disse, eu tenho dinheiro para comprar respiradores, eu tenho dinheiro para comprar hospitais, mas não havia lugar para o meu velho pai no hospital. Então, todo o dinheiro do mundo não seria suficiente, não está sendo suficiente agora para que essas pessoas possam ter privilégios especiais. Parece que essa pandemia nivelou todos os seres humanos. Porque a grande verdade é o seguinte,
no grande jogo de tabuleiro da nossa vida, reis e peões, todos voltam para o mesmo lugar no final do jogo. Todos voltam para dentro da caixa. Já parou para pensar nisso? Reis e peões, no game over da vida, todos voltam para o mesmo lugar. Não existe ninguém melhor do que outro. Deus está no comando da história. Talvez eu estou falando para alguém que perdeu o seu trabalho. Talvez eu estou falando para alguém que perdeu um ente querido nesse período de pandemia. Talvez eu estou falando para alguém que está com a família desestruturada, o casamento não está legal, porque os conflitos se intensificaram durante essa quarentena. Eu quero dizer para você que Deus está no comando de todas as coisas. As profecias indicam que o melhor de Deus ainda está por vir. Essa pandemia está nos ensinando que momentos mais difíceis ainda virão antes da volta de Jesus. No entanto, o melhor ainda está por vir, e esses momentos agora irão nos preparar para os momentos mais difíceis, para que estejamos em pé quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, em glória e majestade. Amém? Esse é o nosso desejo. Eu quero concluir essa reflexão, é uma reflexão breve, mas eu quero concluir mencionando a realidade de duas cidades mencionadas no texto bíblico. O texto bíblico menciona a realidade de Roma. Roma governava o mundo, e a realidade de uma outra cidade chamada Belém, uma simples cidade chamada Belém. Essa é a realidade desses dois tipos de cidade. Roma é o palco de um tipo de reino e Belém é o palco de outro tipo de reino. Em Roma, você encontra lá soldados, palácios, títulos, riquezas, arte, cultura. Tudo de mais sofisticado no primeiro século você encontrava em Roma. O que você encontrava em Belém? Poeira, estábulos, pastores simples. Só que o que me chama a atenção era que o trono do planeta não estava estabelecido em Roma como o imperador acreditava. O trono do universo estava estabelecido em Belém, numa simples manjedoura, onde o menino Jesus havia acabado de nascer. Não foi em Roma que as estrelas brilharam e que os anjos cantaram à meia-noite, mas foi em Belém. Não foi em Roma que os reis magos vieram do Oriente e eles foram guiados pela estrela até o lugar do nascimento do rei Jesus e levaram para ele presentes. Foi em Belém. Então, o trono do universo agora saía dos lugares mais sofisticados que poderia estar para o lugar mais simples. E eu me questionei, irmãos, por que Jesus escolhe Belém e não Roma para nascer? Por que Jesus não dá ordem, com estalar de dedos, faz aparecer uma clínica, um hospital altamente sofisticado para que ele pudesse nascer num lugar especial ali? Por que ele nasce em Belém? Por que ele nasce numa manjedoura, num lugar humilde? Para que o lugar da sua origem não afastasse milhões e milhões de pessoas simples e humildes que seriam afastadas se ele tivesse nascido num lugar sofisticado. Para começar, os pastores que eram considerados à margem da sociedade, os pastores de ovelhas, eles tiveram acesso ao local onde o Rei do Universo havia nascido. Bom, todos nós, em algum momento da nossa vida, alimentamos a ilusão do controle. A gente acha que controla alguma coisa. Talvez alguns que têm uma boa conta bancária, um trabalho legal, é organizado, acha que controla alguma coisa, mas vem uma pandemia, vem uma crise e a gente percebe que a gente não controla nada, ou quase nada daquilo que tem importância. Um grande CEO norte-americano, um dos maiores empresários que os Estados Unidos já teve, ele conta uma experiência que me chamou muita atenção, quero compartilhar com vocês. O nome dele, Marx Depri. Ele era um grande CEO de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Quando falava de controle absoluto, ele era especialista em falar sobre isso, porque ele comandava milhares de funcionários, milhões e milhões de dólares de renda durante o ano. Mais uma vez, ele estava sendo entrevistado pela revista Fortune e foi questionado para ele sobre essa questão do controle. Como era
se sentir o senhor do tabuleiro? Como era se sentir no controle? E ele respondeu assim: mais uma vez, me dou conta com que frequência precisamos aprender isso, que podemos controlar pouco ou muito pouco ou nada daquilo que realmente importa na vida. Visão, pulmões, amor, saúde e vida eterna. Por que ele disse isso? Porque a sua netinha estava terrivelmente doente e todo o dinheiro que ele tinha não era suficiente para devolver a saúde daquela pequena princesinha. Então ele disse: mais uma vez eu aprendo que não podemos controlar nada, ou quase nada das coisas mais importantes da vida. Talvez eu estou falando para alguém que acha que o teu lar já desmoronou e não tem mais jeito. Deus está no controle. Ele pode restaurar aquilo que foi quebrado. Aquilo que de mais importante você quebrou. Quem sabe você quebrou a sua comunhão com Deus, não se importa mais com a Bíblia, com as profecias, com o estudo, com a comunhão. Deus pode restaurar isso. Se você colocar Deus no controle de novo da tua história, aí a tua história vai ter uma guinada diferente, porque agora é Ele no leme, é Ele no comando, é Ele contornando as situações e te guiando. Porque quando Deus está no controle do barquinho da nossa vida, pode até ter tempestade, mas escuta isso, igreja de Chicago, não haverá naufrágio. Quando Deus está no controle, ocupando o primeiro lugar do trono do coração, a tempestade vem, a tempestade pode até balançar o barco e nos assustar, mas não terá naufrágio, porque Ele cuida dos seus filhos. Um outro texto do Sermão do Monte: se Deus cuida das aves, cuidará também de ti? Ou vocês não valem muito mais do que as aves? Se Deus veste a erva do campo, será que Ele não vai vestir vocês? Porque nós valemos muito mais do que as ervas do campo. Por que vocês andam ansiosos pelo dia de amanhã, quanto que a vez de comer, beber ou vestir? É o Senhor que está no comando e vai providenciar tudo que seus filhos precisam. Então, mais uma vez, eu quero trazer a atenção de vocês para a conclusão dessa mensagem. Em geral, quando tudo vai bem na vida da gente, a gente se sente no controle de todas as coisas, nós engolimos a ilusão de que, de fato, nós somos os senhores do tabuleiro. Quando as coisas começam a desandar, aí nós começamos a nos voltar para Deus. Muitas vezes a dor, o sofrimento, é o megafone de Deus para despertar um mundo que está surdo. Então veja, olha, eu separei esse texto bíblico para a gente fechar a meditação. Não aconteça que depois de vocês terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de terem aumentado os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, não aconteça que o seu coração fique orgulhoso. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 ao 18, eu fiz só um resumo do que diz aí esse texto bíblico tão importante. Deuteronômio 8, verso 1 até o verso 18, diz que quando você for muito abençoado por Deus, conquistar as coisas no grande jogo de tabuleiro dessa vida, ele diz assim: não aconteça que o teu coração fique orgulhoso e soberbo, e você atribua para si a conquista dessas coisas, porque é o Senhor que nos dá a capacidade de conquistar, de produzir riqueza. A realidade, irmãos, é que nós nascemos num mundo e no reino de uma outra pessoa. A vida nos foi dada como um presente que nós não escolhemos. Ela pende por um fio que nós não tecemos e não podemos controlar. E diz o livro de Provérbios, capítulo 19, verso 21. Muitos são os planos que estão no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É Ele quem está no controle da história. De modo que eu e você precisaremos renunciar ao posto de senhores do tabuleiro da nossa vida. O termo bíblico para isso é rendição.
Grava bem essa palavra. Rendição. Eu coroo uma outra pessoa como mestre e senhor do tabuleiro no meu lugar. Ofereço a ele meus dons, energias, meus recursos, o meu coração, a minha vida eu dou para ele. Eu me rendo a ele e ele agora está coroado, assumindo o controle. Rendição não é passividade ou resignação. É apenas dizer sim para Deus todos os dias, colocando ele em primeiro lugar da nossa vida. Em 100 anos, pensa bem nisso, porque é muito forte isso que eu vou dizer para vocês. Em 100 anos, se Jesus não voltar antes, todos nós teremos morrido. Toda a nossa geração vai ter passado em 100 anos. Então perceba, vai chegar um momento em que não estaremos mais aqui. Porém, hoje, esse momento é o momento mais importante da sua vida. Deus não garantiu o amanhã para nenhum de nós. É hoje o momento mais importante. Igreja de Chicago, Deus te chama hoje a uma reconsagração, uma renovação da tua fidelidade com Ele, do teu voto de compromisso com Ele. Sendo fiel no pouco, sendo fiel no muito, é isso que Deus se importa. Uma pessoa pode render-se somente a alguém mais forte. Um reino só pode se render a um reino mais forte. Um exército só pode se render a um exército mais forte. E nós só podemos nos render e devemos nos render ao nosso Deus, que é muito mais poderoso do que qualquer tempestade, qualquer pandemia, qualquer crise que possa aparecer na vida da gente. Como eu não sou o senhor do tabuleiro, como eu sou criatura e eu não sou o criador, a melhor maneira de jogar o jogo de tabuleiro dessa vida é através da rendição. Deus respeita a minha liberdade de escolha, mas quando nós decidimos nos render a Ele, essa é a melhor maneira de caminharmos sobre o tabuleiro dessa vida. Quando você vive como senhor do tabuleiro, você fica desconfortável com as outras pessoas, porque elas não se comportam do jeito que você quer, porque elas não fazem aquilo que você quer, e aí você tenta manipular as pessoas, apaziguá-las, adular as pessoas, intimidá-las e até controlá-las. Quando você vive como senhor do tabuleiro, você se acha melhor do que as outras pessoas e tenta controlar as pessoas. Agora, quando eu me rendo, eu me conecto melhor com as pessoas. Eu tenho melhor comunhão com as pessoas. Porque eu entendo que no grande jogo de tabuleiro da vida, não importa se eu sou rei ou se eu sou peão, importa o entendimento de que todos voltaremos para o mesmo lugar. Todos voltaremos no game over para dentro da caixa. Se Cristo não voltar, é assim que termina o jogo de tabuleiro dessa vida. E eu quero concluir dizendo para vocês que Deus te chama nessa manhã para uma reconsagração, para uma entrega total da vida e do coração ao Senhor Jesus Cristo. Tem um hino dos Arautos do Rei que eu gosto muito que diz assim: no trono do viver só existe lugar para um. Se forem dois, um será amado e o outro será rejeitado. Nesse momento, Deus te chama a coroar Jesus como o Senhor do tabuleiro da tua vida. Porque quando o game over chegar para você, se ele não tiver voltado antes, ele promete que ele vai ressuscitar você para uma vida eterna no reino dele. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, igreja, que Deus prepare, que você aproveite esse tempo de quarentena, de pandemia, para colocar em ordem a tua casa, em ordem a tua vida, em ordem a tua agenda e as tuas prioridades, para que você possa estar mais preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo a essa terra. Amém? Deus abençoe a todos. Nós oramos agora? Sim, pastor, faz uma oração para a gente. Ok, vamos orar. Pai querido, nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de adorarmos o Senhor com os irmãos da igreja de Chicago, com tantas pessoas que estão conectadas também pelo YouTube, com todas as pessoas que irão ter acesso a essa mensagem posteriormente. Queremos render a nossa vida em tuas mãos. Abençoa as famílias da nossa igreja em Chicago. Abençoa aqueles que ainda têm o seu trabalho, aqueles que talvez não tenham o trabalho, mas que nunca falte, Senhor,
o pão de cada dia, o sustento necessário, mas acima de tudo que nunca falte a confiança de que é o Senhor quem está no controle de todos os acontecimentos da história e vai dar a vitória final para os seus filhos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Vai, Samuca. Queridos, nós gostaríamos... eu gostaria de dar a oportunidade novamente para o Mateus. Ele foi corajoso e ele quer tentar tocar a música que ele começou agora no final para a gente. Vocês, quantos apoiam que ele toque e tente tocar novamente? Eu admiro pessoas que são esforçadas, que se não deu certo na primeira, eles continuam insistindo. Parabéns, Mateus. A gente está aqui para escutar você louvar o nome de Deus e agora é a tua oportunidade novamente de tocar. Primeira vez que eu fui tocar, a tuba aqui travou, mas agora eu consertei, vou ver se dá certo dessa vez. Eu vou tocar Com Grandes Meu Deus. Fala alto. Fala alto? Ok. Não sei se vocês ouviram o que eu falei, mas eu falei que na primeira vez que eu fui tocar, a válvula aqui da tuba travou, mas agora eu consertei e vou ver se dá certo dessa vez. Eu vou tocar Com Grandes Meu Deus. Estamos te ouvindo, manda ver. Ok.